Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos lá para o próximo vídeo? Missão Argentina, parte 2. Amém? Como quem não viu a parte 1, veja certinho para vocês acompanharem a história. Amém? Cheguei na Argentina, encontrei com Malika Ribeiro, uma linda, uma ungida de Deus, uma luz. E ficamos ali 5 dias no hotel. Todos os dias ela vinha até o hotel pra gente decifrar coisas de Deus, a gente se interagir, a gente conversava, a gente passava horas e horas e horas dentro do hotel conversando sobre Deus. É lógico que também veio a opressão, uma opressão muito forte. Teve momentos assim que eu pensei em desistir da missão, porque eu senti algo muito ruim. E nesse dia que eu senti algo muito ruim, eu saí andando pela cidade de Buenos Aires, parei numa praça. E era algo tão ruim, que algo me falava pra me ir embora. Tipo, não queria que eu fosse, sabe? E eu parei numa praça, eu lembro que eu comecei a chorar nessa praça, no centro de Buenos Aires. E aí eu entendi por que o Vitor foi comigo. O Vitor era pequenininho, ele tinha acho que uns 4 aninhos, 4 ou 5 aninhos. E o Vitor olhou pra mim chorando e virou, falou bem sério, com autoridade, assim, falou assim: mãe, você não vai embora. Você não vai sem terminar a sua missão. Mas ele falou com tanta autoridade, irmãos, que eu falei, meu Deus, eita Deus, usa quem ele quer, né? E aí eu voltei pro hotel, comecei a mandar mensagem para as irmãs do Brasil, pedindo para elas intercessão, para a irmã Cristina, por várias irmãs, irmã Nis. Eu pedi para muita gente intercessão, que eu tava numa batalha espiritual, irmã Usana, para todo mundo que eu conhecia de irmãs assim que estão juntos comigo. E eu começou a aliviar. A viagem foi bem difícil, porque para eles da Argentina não me conheciam, eles achavam que eu tinha visto a vida deles na Argentina, no Facebook. O namorado da Malika mesmo, ele achava que eu era uma charlatã, que eu não era a pessoa que... Só que ela sentia de Deus, sabe? Ela sentia. E aí fomos. Eu lembro que nessa cidadezinha que a gente parou de Nerauate, a gente pediu uma pizza, veio uma pizza quadrada, que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí a gente chegou. Quando a gente chegou em São Martim, eu queria ficar em um hotel, em algum lugar, e perguntei pra mãe da Malika, a Margaret, se tinha algum lugar. Ela, não, fique conosco. E o Espírito Santo de Deus me falava que a missão era ali na casa dela. E foi muito louco, porque eu não falava o espanhol direito e Deus me enviou para uma família que falava português, né? A Margaret morava na época 25 anos em São Martín, na Argentina, mas ela é carioca, do Rio. E foi um mistério muito grande, irmãos, porque ela disse que ela rezava muito pedindo alguém para ajudá-la. E é esse ponto que eu queria chegar com vocês. Porque eu questionei Deus, sabe? Porque Deus moveu céus e terra para me chegar até essa família. Quando eu li lá para vocês o primeiro versículo em Ezequiel, que sempre saía para mim na Bíblia, que falava para mim para essa missão: eis que vim aos do cativeiro, que está em Ezequiel 3:15. E vinha aos do cativeiro de Tel Abibe, que morava junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam e fiquei ali 7 dias pasmado entre eles. Cara, e era tão louco, porque Deus falava comigo, assim, eu tenho um mistério com Deus, que eu leio a Bíblia, ele me dá discernimento dessa palavra e do que é para ser feito. E ele falava, e quando eu cheguei na casa dela, ela morava próximo ao rio. E o mais louco de tudo é que eu cheguei lá num domingo pela manhã, e eu só poderia ficar ali naquela cidade até domingo, no próximo domingo, porque na terça-feira eu tinha que voltar para o Brasil, minha passagem estava comprada de volta, irmãos. Então, assim, eu fiquei exatamente 7 dias próximo do rio, como fala a palavra. É muito louco isso. E o mistério todo era realmente na casa da Margaret. O filho dela estava sendo um processo que era muito, assim, cruel com um menino de 11 anos na época. E, assim, Deus foi dando estratégia. Irmãos, lá na cidade de São Martim não achava uma igreja aberta, não tinha igreja. Aí vem aquela, sempre que a gente vai na igreja, fala assim, quando você procurar uma igreja, não vai achar. E é horrível você não achar uma igreja, irmãos, aberta. Tem várias por aí, aí a gente não vai. E aí quando não tem, você quer ir, não tem. É muito louco isso. Então, assim,
eu fiquei muito triste, ia no rio, orava a Deus e Deus me dava o que era pra me fazer no outro dia. Orava Deus e Deus me falava o que era pra fazer no outro dia. Mas em tudo isso, a opressão continuou, porque o namorado da Malika, ele não me suportava, ele não queria olhar na minha cara, ele me, tipo assim, eu era o satanás, sabe, tipo assim. Ele achava que eu era charlatã, que não existia pastora mulher, que não tinha. Que eu tava ali porque eu vi toda a história deles no Facebook. E que eu era uma charlatã, uma ladrona, podia roubar eles, fazer qualquer coisa. Enfim, o mistério foi na casa dela. Eu fiquei 7 dias trabalhando em cima do filho dela. E o mais louco, ela não ia em igreja nenhuma, ela só tinha muita fé e ela rezava muito. Então, assim, cara, eu fiquei perguntando pra Deus: por que o senhor moveu um bispo presidente para me pagar minhas passagens? Por que o senhor moveu uma pessoa, um empresário para pagar minha estadia? Tudo pra minha vontade? Não, pra vontade de Deus. Ele que levantou esse povo para me abençoar. Que ele preparou essa viagem, esse pessoal de carro para mim ir comigo, sabe? Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dessa família. Eu falo pra Margaret que ela é muito abençoada, que ela é muito abençoada mesmo, cara. Porque, tipo assim, Deus moveu céus e terra para abençoar a família dela, para cuidar dela. E assim, a Margaret, ela trabalhava na época com, acho que um negócio de convênio médicos, uma coisa assim, ela tinha uma meta a cumprir, então, tipo, ela falava comigo e Deus me revelava e falava que ia cumprir, cumpria, e aí, às vezes a gente saía pra tomar café na cidadezinha de São Martinho, sabe, e aí Deus me usava pra falar com alguém lá do café, e ela traduzia pra mim, e a pessoa se emocionava e chorava, então, assim, foi várias coisas, irmãos, que aconteceram naquela cidade, várias coisas que eu vivi, que só Deus sabe como foi. Foi muitas coisas ruins, eu vi aquele menino sofrendo, a gente ficava orando até meia-noite, 1 hora. Mas Deus libertou aquele menino, eu creio, sabe? E eu sei que quando nós chegamos na casa, era uma casa pesada, irmãos, era muito pesado ali. E fora, assim, que eu procurava não ficar na casa quando o namorado da mala casava, porque ele não gostava de mim. Eu não queria briga entre eles, sabe? Por fim, ele nem ficou na casa da Margaret. Irmão, tinha dado um probleminha na câmera, mas voltei, tô aqui. Então, continuando. O namorado da Malaka, ele não gostava da minha presença ali, sabe? Ele não gostava. Ele, tipo, parece que algo em mim incomodava ele. E aí ele não queria ficar. E aí ele ficou até numa outra casa de algum parente dele, eu não lembro na época. Mas quando ele vinha lá pra ficar com a Malaka, eu procurava não estar perto, né? Então eu saía pra rua, ia lá pro rio falar com Deus, ia lá falar com meu pai e pedir direção, discernimento. E num desses dias, ele não acreditava em nada que eu falava. Tipo assim, a Margaret chegava e falava assim, nossa, ela falou isso e aconteceu. Ela falou isso e uma chefe dela parece que falou a mesma coisa, também que era uma pessoa da igreja. Tipo assim, Deus confirmando tudo que eu tava falando, mas ele não acreditava. E teve um dia, irmãos, que Deus me revelou algo que só ele, Deus, sabia. Ele já estava com a Margaret, acho que uns 3, 4 anos, eu não sei quanto tempo eles estavam, mas assim... e nem a Malaka sabia disso. Então Deus é aquele que revela o oculto, profundo, escondido, e aquilo que a pessoa não sabe, para a pessoa ver que é Deus. Então acho que Deus também cansou de tanto que ele estava me afrontando, ou que não acreditava nas coisas, né? E Deus revelou algo, irmãos, que só ele sabia. Deus falou que quando ele tinha 9 anos, me falou e pediu para mim falar para ele. E eu pedi para Malaka falar. Que quando ele tinha de 8 para 9 anos, Deus tinha curado ele, tinha dado um grande livramento, que ele caiu de esqui, ele bateu a cabeça e Deus salvou ele. Então Deus revelou algo, aí ele tipo ficou pasmado, porque ele realmente não tinha falado pra ninguém, e não tinha nada disso nem no Facebook, ele não tinha falado pra Margaret, nem pra Malaka, então tipo assim, ele começou a acreditar que realmente Deus era comigo. Porque, infelizmente, Deus dá oportunidade para as pessoas. Eu sei que hoje em dia existe muita profetada, muito profeta que fala da carne, não do espírito, irmãos. Que acrescentam coisas que Deus não tá falando. E as pessoas vão pagar um preço muito caro. Então, por isso, eu tenho muito medo. Porque eu já fiquei do outro lado. Quando eu esperava que as pessoas falassem para mim algo de Deus. E eu já levei profetada. E aquilo machuca muito. Sabe? As pessoas esperam que realmente acredite naquilo. Então tem que ser algo de Deus. Eu sempre falo, irmãos, quando for de Deus, você vai sentir que é de Deus. Quando Deus falar através de algum profeta para você, você vai sentir que é de Deus, amém? Então, resumindo, Deus trabalhou ali tremendamente naquele lugar.
as pessoas pensam que quando a gente vai pra missão, a gente vai pra diversão, a gente vai pra turismo, pra turistar, que nem diz minha cunhada Dai, minha norinha Dai. Mas não é turistar. Irmãos, é pesado, a gente não dorme, eu não dormia, eu sempre sonhava coisas ruins. Então, assim, irmãos, que quando Deus mandou, se Ele falasse pra mim que eu ia viver tudo que eu vivi lá, que Ele ia fazer tudo que aconteceu lá, que eu não ia dormir, que eu ia ter afrontas, eu não teria ido. Então, por isso que Deus, ele fala, né, sai da tua terra, da tua parentela, vai pra uma terra que eu vou falar o que é pra você fazer. Mas, assim, Ele não fala o que é, porque talvez nós sejamos covardes, nós não íamos, a gente não ia querer ir, entendeu? Eu sei te dizer, assim, que foi uma bênção naquela casa, foi uma bênção tudo que aconteceu. Eu sei que Deus trabalhou na vida da Margaret, da Mari, do Amad, que é filho dela, trabalhou na vida de todos ali. E quando, no último dia que a gente saiu da casa dela, não tava mais aquela opressão, não tava mais aquele peso espiritual. A Margaret é uma pessoa muito abençoada por Deus. Ela chama Margaret Porto. E ela é uma linda. A gente se fala assim, eu fiquei com ela 7 dias na casa dela. E eu vou falar uma coisa pra vocês, irmãos, que faz anos e anos que eu já fui lá. Eu não sei exatamente se foi 6 anos, por aí, quase 6 anos que eu fui lá. E a gente se fala sempre. Ela é uma irmã, é uma família que Deus me deu. Elas são uma família que Deus me deu. Só Deus faz a gente sentir esse amor incondicional, esse amor que supera qualquer coisa, sabe? É um amor além da vida. Eu amo elas, eu amo vê-las felizes, eu amo, não sei te explicar. O amor parece que são minhas irmãs de sangue. Não sei explicar. Só Deus faz a gente sentir esse amor. E eu torço por elas, oro por elas. Mesmo que a gente não tá se vendo todo dia, elas já sabem que elas moram no meu coração. E o mais gratificante foi quando saí daquela casa. No último dia, a Margareth, a gente já deitava todo mundo junto na cama, todo mundo na cama dela, e conversava e brincava. E ela colocou o Martinho da Vila pra tocar no último dia que eu fiquei lá. E foi uma luta também pra gente voltar, foi difícil. Mas Deus é bom o tempo todo. A gente acha que a gente vai vir, vai ser tudo feliz, tudo assim. Não é bem difícil missão. Mas nós fomos, Deus bradou. E quando eu cheguei no ponto de pregação lá, para fazer o primeiro culto, né, e falar da minha missão, como tinha sido, e detalhes, a Margareth tinha mandado um áudio e eu mostrei pro pessoal do culto. Que a Margareth falou assim, a minha vida, é um antes e depois da sua aparição. Então, assim, irmãos, nada paga. O Senhor conhece meu coração, sabe como eu amo ver as pessoas felizes, sabe como que é verdadeiro o que eu estou falando. E tô muito feliz de ter compartilhado isso com vocês. Eu vou colocar de novo fotinhos para vocês aí das minhas amigas, das minhas amadas. E de um pouquinho para vocês imaginarem como foi essa missão. Então, essa foi a primeira missão que eu fiz. Tem outras, depois eu vou fazer mais vídeos para vocês, colocando fotinho também para vocês verem. Então, assim, tipo assim, esse foi o jeito que Deus me usou para missões. Eu sei que tem outros tipos de missões, mas Deus me usou dessa maneira, usou pessoas para me abençoar. Eu fiz o que Deus tinha mandado eu fazer. Eu fiquei sensível a ouvir o que o Espírito Santo me mandava fazer. E foi isso. Essa foi minha primeira missão. E missão dada, missão cumprida. Obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente. Vou finalizar só com um texto aqui. Um versículozinho, tá? Que tá em Mateus 28, 18. Do 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinam-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, até o fim dos tempos. Então, assim, a nossa missão é fazer o que o Senhor fala e falar para eles do amor do Senhor. Deus é amor, irmãos. Deus é amor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo, me ajudem a compartilhar, amém? Para falar a palavra do nosso papai. Beijos a todos vocês. Fica com Jesus. Amo vocês. Beijos.
frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem